Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento meus amigos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jackson Santos. Eu sou um evangelista da Palavra de Deus. Nós pregamos o Evangelho, ensinamos o Evangelho através dos nossos estudos, né? Bom, nós estamos fazendo um resumo da escola dominical, né? Nós não estamos seguindo a nossa revista certinho, mas nós estamos pegando o ponto central da revista, né? Nós não estamos trabalhando ponto por ponto porque nossos vídeos têm sido vídeos muito curtos, tá bom? Mas nós estamos fazendo um resumo, tá bom? Então a ideia central da revista nós estamos pegando, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço aos irmãos que estão curtindo os vídeos, e eu acredito que os irmãos estejam evoluindo porque eu estou evoluindo, entendeu? E falo para os irmãos comprar a revista, que é importante, tá bom? Deus abençoe os irmãos e que fique bem claro, nossos estudos e o nosso canal não tem placa de igreja, tá? Eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 6, tá bom? Mas os irmãos, você pode ser católico, você pode ser testemunho de Jeová, você pode ser de qualquer igreja. Nós somos fiéis à palavra de Deus, à Bíblia, tá bom? Eu acredito que a sua Bíblia é igualzinha à minha, entendeu? Eu conheço muitos católicos, né? E o católico usa a Bíblia pastoral, né? E eu tô aqui com a Bíblia neutra, que é um NVI, tá bom? Então vamos lá, fazer um vídeo curto, né? O nosso tema aqui é a graça que alcança todas as nações. Nós vamos trabalhar em cima de Atos, capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém, tá bom? O nosso textuário é: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Falando que a fé, ela é um dom de Deus. E vou acrescentar algo aqui, ela vem através do Espírito Santo, tá bom? Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, tá bom? Bom, vamos trabalhar em cima do Concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. Você pode acompanhar através da sua Bíblia, tá bom? Bom, nós estamos trabalhando sobre missões. E na última lição nós trabalhamos o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Atos, quando Paulo e Barnabé eles fazem a primeira viagem missionária, né? Eles partem de Antioquia, vão até Chipre, passam por outros lugares, depois eles voltam para Antioquia. E quando eles estão em Antioquia, desceram alguns judeus, tá, de Jerusalém, e eles falaram assim que para realmente o povo gentil eles seguirem a Jesus, eles tinham que o quê? Circuncisão. Eles tinham que seguir toda a lei. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande discussão com eles. Lembrando que eles não estavam em Jerusalém, eles estavam em Antioquia, quando desceu esses judeus, né? E nisso aí, Paulo e Barnabé teve uma grande contenda com eles ali. E Paulo e Barnabé, eles foram até Jerusalém para tratar dessa questão, né? E onde teve um concílio para eles tratar desse assunto, né? Então, antes deles chegarem a Jerusalém, eles passaram por alguns lugares, pela Fenícia, por Samaria, e que no qual as pessoas ficaram felizes de saber que os judeus, que os gentios também tinham aceitado a palavra de Deus, né? Muitos deles ali receberam a palavra de Deus, do Espírito Santo, né? E chegando lá, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, né? Paulo e Barnabé, eles foram bem recebidos. Então está escrito aqui no verso, eu estou fazendo um resumo, tá? O verso 5, você pode, eu fiz a narrativa do versículo 1, do capítulo 15, versículo 1, 2, 3, 4, eu só fiz uma narrativa para ficar mais rápido, né? Mas vou ler aqui o verso 5, então está escrito aqui: então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então essas pessoas, eles queriam, isso já dentro do concílio, tá? Em Jerusalém. Eles se levantaram e falaram, para eles seguirem direitinho o cristianismo, eles têm que fazer a circuncisão e seguir a lei de Moisés. No verso 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão.
Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, você sabe que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que ouvisse de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conheceu os corações e demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha dado. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Eu vou ler de novo aqui o verso 9, tá? Do capítulo 15 de Atos. Olha só, é Deus, hein? Ó, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Ou seja, Deus não faz distinção nenhuma, de nenhuma pessoa. Entendeu? Isso foi importante na minha conversão, digo mais para você, entendeu? E Deus não faz distinção entre judeu e gentio, preto, branco, homem, mulher, nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo de pessoa Deus não faz. A porta do evangelho está aberta para todo mundo, para todos, todo mundo, para você que muitas vezes você vive numa vida de trevas, numa vida de escuridão. A porta do evangelho está aberta para todos, entendeu? Eu já estive nessa escuridão que eu falei agora, já estive nela, entendeu? Vamos lá, verso 10. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Ele está falando que os judeus que estavam levantando essas questões também não conseguiram seguir certinho no passado, né? É isso que ele está querendo dizer. Aí Pedro fala assim: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Pedro está falando que eles são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Os apóstolos de Jesus, os discípulos, Paulo, Barnabé, assim como os gentios, todos os povos, todas as pessoas também é salvo através da graça de Deus. No verso 12, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Está falando dos sinais, das maravilhas, daquele aleijado que foi curado, né? O aleijado ele foi curado em Listra, né? Ele foi curado em Listra, esse homem paralítico, né? Ele foi curado em Listra. E Pedro, no caso, ele falou da casa do centurião de Atos capítulo 10. Depois você dá uma chegada lá que foi pregar. Pedro, ele prega na casa dos gentios e eles são batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 10, depois você dá uma olhadinha. Tá bom? E nisso aí, quando Paulo e Barnabé terminaram de falar da sua viagem missionária, como Deus ele salvou os gentios, né? Foi quando Tiago ele se levanta para explicar algumas coisas, né? Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordo com isso, as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei, é o verso 16. A tenda caída de Davi e reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, Deus já tinha um plano de salvar toda a humanidade. E lembrando, Deus já salvava pessoas lá atrás. Só vocês olhar. Isaías 56, verso 1 ao 8. Procura lá. Aliás, Deus abençoe Isaías, tá bom? O filho do seu Elias, tá bom? Eu tenho enviado esse vídeo para ele. Deus abençoe ele também. E todos os irmãos, tá bom? Bom, olha o que Tiago ele diz. Verso 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que abstenha-se da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados. Ele colocou somente essas três regras. Se Jesus falou, o Espírito Santo falou no seu coração, fuja dos ídolos, sangue de animais, a idolatria, essas coisas, foi isso que ele disse. E nisso aí,
foi quando Tiago ele envia Paulo e Barnabé novamente a Antioquia, e ele envia outros dois junto com ele ali. A Bíblia chama eles de profetas. Judas e Silas, que eram profetas, né? Eles foram enviados com cartas, né? Para poder falar sobre esse concílio, que vai estar escrito no verso 22, tá? A carta do concílio aos cristãos gentios. Que simplesmente eles fiquem longe dos ídolos, né? Que eles não comam carne de animais, né? E essa é a única coisa que eles colocaram, né? Que a partir do momento que você tem o Espírito Santo, a fé ela tá ali, né? A fé ela é espiritual, né? Tá lá em Efésios 2:8, que é o nosso texto inicial, né? Então, irmãos, esse foi o único ponto que foi colocado para a salvação, ou seja, através da fé, entendeu? Nós temos que fugir dos ídolos, fugir dos ídolos. É somente Jesus Cristo. O único caminho de salvação é Jesus Cristo, tá bom? A gente vai lendo na Bíblia que a Bíblia vai falando por ela mesma, tá bom? Lembrando que eu aprendi a Bíblia, eu conheci Jesus através de uma Bíblia ACF, né? Mas quando eu desenvolvi bem, foi uma Bíblia pastoral, né? Eu ainda vou contar essa história aqui, tá? Então, irmãos, o Concílio de Jerusalém ele vai resumir a isso. Paulo e Barnabé sobem até lá, por causa desses irmãos que desceram a Antioquia reclamar, falando que eles tinham que seguir a lei de Moisés. E eles foram lá e contaram toda a história em Jerusalém, como as pessoas tinham se convertido, né? Pedro levantou e falou sobre como Deus já tinha levantado ele no início para falar o evangelho para os judeus, para os gentios, que é a casa do centurião italiano, que está em Atos capítulo 10, né? E Lucas fala assim que não, que realmente não precisava circuncidar, não precisava seguir a lei de Moisés, e que bastava fugir da idolatria, do sangue de animais, né? Da carne de animais, né? Da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, né? São esses 3 pontos que ele levanta. Então, irmão, nada impede da gente buscar Jesus Cristo, nada impede da gente estudar a Bíblia, nada impede da gente estudar o Evangelho, se edificar, ensinar as pessoas da nossa casa, para que as pessoas da nossa casa também tenham salvação, para que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, fale com todo mundo na nossa casa, na nossa família, que é difícil. Não é fácil pregar o Evangelho para os nossos familiares, não é fácil mesmo, entendeu? Muitas vezes o coração é fechado, é muito mais fácil você pregar para alguém de fora do que alguém de dentro. É difícil explicar isso, né? Muito difícil. Então, irmão, o Concílio de Jerusalém, a ideia central dele é essa. Não existe um peso para você seguir Jesus. Não existe nada que atrapalhe você de buscar a Deus, de você ter as suas orações, o joelho no chão, entendeu? Não existe nada, irmão. Não existe peso, entendeu? A caminhada é difícil, mas Jesus vai nos capacitando. É o próprio Deus que vai capacitando a gente a andar no caminho de santidade. É o próprio Deus, entendeu? Bom, eu vou parar por aqui. Outros assuntos da revista eu vou colocar aqui na nossa lição, né, que vai ter muitas coisas interessantes, mas eu vou fazer um vídeo paralelo para tratar dessa questão, tá bom? Eu fiz algo paralelo ao Concílio de Jerusalém e tem algumas questões aqui que eu vou falar de uma forma paralela, que é sobre a graça de Deus, que essa semana eu ia fazer vídeo falando da graça de Deus, o que é a graça de Deus, o que é o Evangelho do Reino, que tem que ser pregado, que está lá em Mateus capítulo 24, verso 14. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu ia fazer essa semana, mas acabou não dando, né? E é isso aí, vamos nos edificando. Vou pedir para os irmãos enviar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Para os irmãos estudarem a palavra de Deus, porque o objetivo daqui é fazer os irmãos estudarem, os irmãos evoluírem, tá bom? Eu agradeço a todos, Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? Valeu, tchau, tchau, Deus abençoe, muito obrigado.